A revisão do contrato coletivo de trabalho no setor do transporte rodoviário de mercadorias introduz alterações relevantes que merecem uma análise cuidada, sobretudo no que diz respeito à organização do tempo de trabalho e à proteção dos trabalhadores móveis. Desde logo, na cláusula 19ª, mantém-se o princípio geral das 40 horas semanais distribuídas por 5 dias de 8 horas. No entanto, surge uma nuance importante ao ser introduzida a referência, sem prejuízo do disposto na cláusula 21ª para os trabalhadores aí referidos, o que, na prática, abre a porta a um regime específico para os trabalhadores móveis, nomeadamente motoristas. Ao analisar a cláusula 21ª, verifica-se que os limites da duração do trabalho continuam a permitir até 60 horas semanais, com uma média de 48 horas num período de 17 semanas. Além disso, quando o trabalho ocorre no período noturno, entre as meia-noite e as 5 horas da manhã, o limite diário é de 10 horas. Estes limites já eram conhecidos, mas o ponto crítico não está apenas aqui, está na articulação desta cláusula com a cláusula 26ª, que regula o trabalho suplementar. É precisamente na cláusula 26ª que ocorre a alteração mais sensível. Na versão anterior, o trabalho suplementar estava claramente limitado a 2 horas diárias e 200 horas anuais, funcionando como um mecanismo de proteção contra o excesso de carga de trabalho. Contudo, com a nova redação, esses limites passam a aplicar-se apenas à generalidade dos trabalhadores, sendo explicitamente excluídos os trabalhadores abrangidos pela cláusula 21ª, ou seja, os trabalhadores móveis. O artigo do 128º do Código do Trabalho trata dos limites da duração do trabalho suplementar, horas extraordinárias. De acordo com o número 1 deste artigo, regra geral, o trabalho suplementar está sujeito a limites máximos semanais, visando proteger a saúde e o descanso do trabalhador, geralmente não podendo ultrapassar um determinado número de horas por ano, salvo em situações de força maior ou para prevenir prejuízos graves para a empresa. Limites semanais. A prestação de trabalho suplementar não pode levar a que o total de horas de trabalho semanais supere os limites estabelecidos na lei, mas estes direitos foram retirados aos trabalhadores móveis, mais propriamente aos condutores profissionais. Esta exclusão tem implicações profundas. Na prática, significa que os motoristas deixam de estar sujeitos aos limites máximos de trabalho suplementar previstos quer no contrato coletivo, quer no artigo do 128º do Código do Trabalho. Assim, desaparece um dos principais travões legais ao prolongamento das jornadas de trabalho. Mesmo mantendo-se a amplitude de 15 horas de jornada, passa a ser possível concentrar um número significativamente superior de horas de trabalho efetivo dentro desse período. Esta exclusão tem implicações profundas. Na prática, significa que os motoristas deixam de estar sujeitos aos limites máximos de trabalho suplementar previstos quer no contrato coletivo, quer no artigo do 128º do Código do Trabalho. Assim, desaparece um dos principais travões legais ao prolongamento das jornadas de trabalho. Mesmo mantendo-se a amplitude de 15 horas de jornada, passa a ser possível concentrar um número significativamente superior de horas de trabalho efetivo dentro desse período. Esta alteração levanta questões sérias quanto ao equilíbrio entre flexibilidade operacional e proteção laboral. Ao retirar os motoristas dos limites do trabalho suplementar, deixa de existir um controle efetivo sobre o volume de horas extra que podem ser exigidas. Num setor já caracterizado por exigências elevadas, longos períodos de condução e pressão constante para cumprimento de prazos, esta flexibilização pode traduzir-se numa intensificação do trabalho sem salvaguardas adequadas. Do ponto de vista crítico, esta evolução também suscita dúvidas sobre o papel dos sindicatos no processo negocial. Ao aceitarem uma redação que exclui os trabalhadores móveis dos limites de trabalho suplementar, acabam por permitir uma redução objetiva das garantias de proteção. Em vez de reforçar mecanismos de equilíbrio, como compensações adicionais ou limites alternativos, a alteração traduz-se numa liberalização que beneficia sobretudo a entidade empregadora. Em suma, o novo contrato coletivo, aprovado em março de 2026, introduz uma mudança estrutural no regime de trabalho dos motoristas.
Embora mantenha formalmente alguns limites globais, enfraquece significativamente os mecanismos de controlo do trabalho suplementar, criando um cenário onde o risco de jornadas prolongadas e desgaste profissional é claramente superior. Esta alteração levanta sérias questões quanto ao papel dos sindicatos na defesa dos trabalhadores do setor. Ao aceitarem uma redação que exclui os motoristas dos limites do trabalho suplementar, os sindicatos acabam por validar uma perda clara de direitos, nomeadamente no que diz respeito à proteção contra o trabalho excessivo. Na prática, ao permitir que os condutores fiquem fora dos limites das 2 horas diárias e 200 horas anuais, bem como da proteção prevista no artigo 228º do Código do Trabalho, está-se a abrir caminho a jornadas mais longas e menos controladas. Esta situação contradiz um dos princípios fundamentais da ação sindical: a defesa da saúde, da segurança e da dignidade do trabalhador. Mais preocupante ainda é o facto de esta alteração não representar uma melhoria ou adaptação equilibrada, mas sim uma cedência que fragiliza claramente a posição dos motoristas face às entidades patronais. Ao aceitarem esta flexibilização sem garantias compensatórias efetivas, os sindicatos arriscam-se a afastar-se dos interesses reais dos trabalhadores que representam. Em vez de reforçar a proteção num setor já exigente e com elevados níveis de desgaste, esta decisão contribui para a sua erosão, levantando dúvidas legítimas sobre a eficácia da representação sindical neste processo negocial.